Então agora já descobrimos que hora o sol está saindo aqui na nossa região. 6h30 da manhã, tá tudo claro, o sol firme, mas ainda fresquinho, e vamos seguir esse dia. Olha, eu trago para você hoje a leitura de Lucas 9, a leitura recomendada pela Bíblia 365 para hoje, uma das leituras, né? Estamos lendo Deuteronômios, Lucas, Salmos e Provérbio. Todo o texto que eu vou dizer aqui para você é palavra de Deus e é verdade. Apesar de hoje ser reconhecido como o dia da mentira, nós não faremos nenhuma homenagem à mentira aqui, simplesmente leremos a verdade da palavra de Deus. Esse texto é muito conhecido também, é uma cena famosa, a cena da transfiguração de Jesus. Jesus chama alguns discípulos, discípulos que geralmente andavam mais próximos a ele, Pedro, João e Tiago, os discípulos do barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, e Jesus vai orar com eles, chama eles para o monte, e de repente o rosto de Jesus fica brilhando. As roupas de Jesus ficam brancas e eles veem que é uma manifestação sobrenatural. Além de Jesus ficar com as roupas brancas, com o rosto brilhando, acontece também de aparecer duas pessoas que foram muito importantes, na história. Na verdade, esses dois personagens são personagens que marcaram as maiores fases de milagres. Quando Moisés surge mostrando quem é Deus, Deus valida essa ação de Moisés com todos os milagres que nós vemos no Egito, as pragas, o milagre de tirar o povo do Egito, o milagre de providenciar água, de abrir mar vermelho, de derrotar o exército de Faraó. É uma primeira grande onda de milagre que é justamente para validar a presença de Deus. Depois Elias traz essa segunda onda, grande onda de milagres, para validar também o ofício profético. Depois de Elias, é Jesus quem traz a grande manifestação de milagres para demonstrar que ele era filho de Deus. E deixa a sua igreja ainda fazendo milagres, para mostrar que aquela unção que estava sobre Jesus está sobre a igreja de Jesus. Jesus, então, está falando com os dois personagens que trouxeram a revelação de Deus para o povo através de grandes sinais. E Jesus está conversando com eles sobre a sua partida, sobre o tempo que é chegado, sobre a cruz, sobre a consumação da obra. Quando os discípulos veem aquela cena de Jesus conversando com Moisés e com Elias, surge a proposta de arrumarmos ali as tendas e permanecermos ali, porque aquele lugar é maravilhoso, até que uma nuvem do céu vem e cobre os discípulos e eles ficam cheios de medo, cheios de temor. E vem uma voz no meio da nuvem, uma voz, a voz do Pai. A voz do Pai diz: Jesus é meu filho, esse é meu filho. Ouçam o que ele diz. Ouçam o que ele tem para dizer. Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem e seguem. As ovelhas obedecem. Quando ele chama para fora do aprisco as suas ovelhas, ele garante que todas as suas ovelhas seguem, saem atrás dele e o seguem. Ele garante que nenhuma das suas ovelhas fica para trás. Jesus Cristo chama. Ele é o pastor que chama as suas ovelhas, que garante a salvação das suas ovelhas. Estou falando de transfiguração, como é que eu fui parar na ovelha? Aí eu vi. E o recurso que Jesus usa para chamar as ovelhas é justamente a sua voz.
Por isso a instrução de Deus é: ouçam Jesus. Se vocês são ovelhas, vocês ouvirão. Se vocês são ovelhas, vocês reconhecerão a voz de Jesus. Vocês seguirão os mandamentos de Jesus, as ordenanças de Jesus. Se vocês são ovelhas, vocês andarão atrás dele. Então ouçam Jesus. É muito curioso ver como Deus resume a nossa obrigação como filhos de Deus. Ama a Cristo? Ouça Ele, porque Ele vai ensiná-lo. Ouça Ele, porque Ele vai moldá-lo. Eu li esse final de semana com a igreja o texto de Lucas 6, quando Jesus fala sobre nós amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem a quem nos odeia e também falarmos bem de quem fala mal de nós, de quem nos maldiz, né? Bem dizer aqueles que nos maldizem. Depois dessas ações, ele manda, se tomarmos um tapa numa face, oferecermos a outra. Se alguém tirar algum bem nosso, nós oferecermos mais. Tirou sua camiseta, manda levar a blusa também. Se alguém tomar o que é seu, por mais que seja valioso, não brigue na justiça por isso, deixe para lá, porque você vai valorizar as pessoas mais do que as coisas. Como é difícil para nós ouvirmos a voz do Mestre. E aquele texto diz assim: Jesus fala com as pessoas que o ouvem. Ele fala assim: vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Porque só dá para cumprir isso se você ouve Jesus. E a orientação de Deus aqui, no momento em que fica clara a divindade de Jesus, fica clara a majestade de Jesus, a recomendação é a mesma: ouça Jesus, ouça. A pergunta que eu faço para mim quando leio esse texto é: eu tenho ouvido Jesus? No dia de hoje eu tenho várias decisões a tomar, você também. Tenho obrigações a cumprir, você também. Antes de cada obrigação dessa, antes de cada decisão dessa, nós ouvimos Jesus? Nós perguntamos o que Ele quer? Nós perguntamos como Ele quer que nós reajamos? Nós perguntamos o que Ele quer que façamos? Nós perguntamos o que Ele quer que falemos? Nós perguntamos quando Ele quer que não falemos, que fiquemos quietos, que permaneçamos em silêncio? Nós perguntamos o que Jesus quer, nós ouvimos a voz de Jesus e buscamos fazer a vontade dele? É certo que, se formos honestos nessa resposta, vamos reconhecer que geralmente saímos fazendo, andamos agindo, fazendo e às vezes sem pensar, e quantas vezes nos arrependemos porque fizemos o que não deveríamos ter feito, agimos sem pensar, agimos no impulso. O convite que Deus nos faz hoje é: ouça Jesus. E se você ouvir Jesus, tudo vai dar certo. Se você ouvir Jesus, o seu futuro está garantido. Se você ouvir Jesus, você vai viver descansado. Jesus chama as pessoas, fala: venham para mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, nosso mundo. Venham para mim e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Porque a sua proteção não está na sua força, na sua estratégia. A sua proteção está comigo. O cuidado de você está comigo. Sou eu quem cuido, sou eu que protejo, sou eu que sustento, sou eu que mantenho. Então ouça Jesus. Esses discípulos mostram que não ouvem. Eles saem dali criando confusão. Eles saem dali discutindo sobre quem é o maior. E Jesus Cristo tem que falar para que eles ouçam. Chamar uma criança e falar: olha, se vocês não se tornarem como uma criança, pode esquecer essa história de quem é o maior. Parem com essas brigas. Vocês estão se desencontrando porque não me ouvem. Estão brigando porque não me ouvem. E o Pai apareceu e falou para vocês: ouçam meu filho amado. Ouça meu filho amado. Meus queridos, nós temos aqui, quando eu falo aqui, eu não falo só nessa Bíblia, né? Em toda a Bíblia, seja qual for a versão da Bíblia que você tem, nós temos aqui Jesus falando. E o Pai está mandando você ouvi-lo.
Eu recomendo essa aqui porque ela tem uma linguagem muito fácil. Você vai entender com mais facilidade o que Jesus está falando. Recomendo essa aqui porque ela traz um programa para você ler todo dia e chegar ao final do ano sabendo que você leu a Bíblia toda. Mas no fundo, eu recomendo que você leia a Bíblia. Seja qual for a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Tenha contato com a palavra de Deus. Entenda o que Deus quer para você. Entenda o que Deus tem preservado, reservado para você. Busque ouvir, conhecer, reconhecer, compreender a voz de Deus. O Senhor, seu Deus, quer falar contigo, está falando contigo através da Bíblia, que você possa ouvi-lo e obedecê-lo. É isso que o Pai manda. Se você fizer isso, a sua vida vai ser muito melhor, porque ela vai ser mais parecida com a vida de Jesus e menos parecida com a vida deste mundo. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.